Olá, gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao Escola Online. Eu sou o professor Thales, professor de arte de vocês, e a gente nessa semaninha está dando início ao volume 4 do PET do Estado de Minas Gerais. A gente vai estar falando sobre conhecimento, expressão em artes visuais, focado na escola aí do pós-modernismo. Esse conteúdo, gente, ele é muito importante para vocês, principalmente para os alunos que têm interesse em fazer o vestibular seriado do PISM, lá da UFJF, beleza? Que esse conteúdo ele cai na matéria do primeiro ano, e também para os alunos interessados no Enem, obviamente, que é uma matéria que despenca na prova, né, de todos os anos. Então essa é uma aula que é importante não só para você, aluno do primeiro ano, mas para os alunos do terceiro também. Então, se você souber, né, de algum colega aí que está no terceiro ano, que vai prestar Enem esse ano, recomendo essa aula para ele, porque é uma aula que vai ajudar bastante nas questõezinhas de artes, literatura e português, beleza? Assim como todas as aulas, na verdade, sobre modernismo também que a gente viu. Então pode recomendar todos esses vídeos que com certeza vai ser muito útil para os colegas aí de vocês do terceiro ano, tá bom? Mas antes de a gente começar essa aula, gente, que está muito legal, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, tem muita coisa acontecendo por lá, muita coisa nova, né? Aqui no canal do YouTube também. Se você não se inscreveu ainda, gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação também, porque tem muito vídeo saindo, tá bom? E um recadinho especial. Se liga aqui, gente, porque no dia 12 de setembro a gente vai ter uma live às 16 horas aqui no canal, beleza? Vai ser num sábado e a gente vai estar falando aí sobre o Enem. A gente deve ajudar bastante aí vocês, tá? Além, né, dessas atividades do PET, tá? A gente vai comentar muito mais, né, sobre essa prova, sobre como estudar para ela, como se preparar, né? Então vai ser um bate-papo muito legal, né? E que eu acho que vai ser de grande auxílio para todos vocês, beleza? Então, gente, agora bora para a aula. Bom, a nossa aula vai começar com um contexto sobre pós-modernismo de forma geral, né? Então é um movimento que também é conhecido como movimento pós-industrial, beleza? Que vai ser esse processo contemporâneo mesmo. Então, né, vai ser uma coisa que está acontecendo no momento, tá? Só que assim, essa contemporaneidade ela começou alguns anos atrás, né? Não é apenas nesse momento, tá bom? E são algumas mudanças bem grandes que aconteceu na arte, aconteceu na filosofia, na sociologia, na ciência, no pensamento humano no geral, tá bom? E esse movimento, né, é dito assim que ele começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E depois do movimento modernista. Só que não significa que porque começou um movimento pós-moderno, que o movimento modernista simplesmente morreu do nada, tá bom? Meio que essas coisas elas se entrelaçam, sabe? Ninguém vai falar assim, ó, a partir de hoje a gente só faz arte pós-modernista. Não é assim, sabe? Então, você tinha os artistas modernos fazendo coisa, alguns desses viraram pós-modernistas, outros simplesmente falaram, não, eu nunca me identifiquei tanto com o modernismo, ó, tem esse tipo de arte pós-moderna, né? E se eu começasse a produzir mais ou menos desse jeito? Então é uma coisa fluida, né? Não é nada tipo regrado, a partir desse ano a gente só faz arte desse jeito e tal. Na verdade, todas as artes são assim, tá bom? Então a gente divide ela por séculos, por anos e tal, né, para dar uma facilitada na parte didática da coisa, né? Mas a gente sabe que nenhuma mudança ela é feita, né, da noite para o dia. Então, né, com o pós-modernismo não foi diferente, tá bom? E, né, uma coisa muito legal é que a partir da década de 60, né, conforme os computadores foram sendo inventados, né, a gente teve a era digital chegando, a expansão de muitas formas de comunicação diferentes, né, a indústria cultural, né, que é essa industrialização da cultura, de você tipo, massificar a cultura também, né, o sistema capitalista crescendo, a lei da oferta e da procura, né, a globalização, todas essas coisas, elas influenciaram muito fortemente o pós-modernismo. E aqui a gente tem uma obra, né, que ela chama A Dose, desse artista chamado Erro, não sei exatamente como se pronuncia,
Ele é lá da Escandinávia, tá bom? E basicamente essa obra, né, ela fala um pouco sobre a questão dos usuários de drogas, tá? E você vê ali que ela é feita num esquema meio história em quadrinho, né? E uma das coisas que eu acho que mais se destaca, assim, que é mais legal, pelo menos para mim nessa obra, assim, que chama muita atenção, é a forma como ele coloca a seringa na mão desse cara, né? Que ele coloca essa seringa mais ou menos como se ele estivesse segurando uma arma e meio que quase apontando essa arma, né, para quem está vendo o quadro. Então é uma obra assim que se comunica, né, de uma forma bem interessante com o leitor e dá para ver mesmo as angústias, né, de quem se envolve com esse tipo de coisa e tal. Então é uma obra que se comunica bastante, né, com o momento em que ela se insere. Tá? Então o pós-modernismo vai ter muito isso, de utilizar vários tipos de referências diferentes para fazer essa comunicação com o seu leitor, tá bom? Aí aqui, galera, a gente vai ter as principais características, né? É um bocado de coisa, tá? Mas não assusta não, que é tranquilinho da gente entender se a gente for no passo a passo. Então, né, primeira coisa, assim como, né, vários outros momentos, né, da história da humanidade, a gente vive uma era de muita individualidade e muita subjetividade, ou seja, muito focado no eu. E esse foco no eu, né, ele também vai ser visto, né, nessas artes, porque, né, você é um homem no seu tempo, então você é um artista que coloca valores da sua época nas artes. O hedonismo, o consumismo, o narcisismo, né, também são todas muitas coisas focadas no eu também. Né? Por exemplo, o narcisismo, essa coisa de tipo, eu sou melhor, eu sou mais bonito e tal, e você querer ser, né, essa pessoa, isso a gente vê muito através das mídias sociais, né, o consumo em excesso, nessa coisa da comunicação e da indústria, dessa indústria da cultura que massificou tudo, então, tipo, você tem muito mais acesso às coisas de forma muito mais fácil, mas ao mesmo tempo a cultura ela fica um pouco mais rasa, né, para que as pessoas também consigam entendê-la um pouco melhor. Então, assim, tem seus pontos positivos e os pontos negativos também. Né? É uma coisa um pouco da imprecisão, assim, de algo mais espontâneo também, aparece muito nessas artes. Tipo, você não precisa ter 100% de certeza que aquilo é daquela forma, né? Você não precisa de, tipo, levantar uma bandeira tipo 150%. Nossa, eu sou isso aqui, tipo, para sempre, né? Você não precisa fazer isso nesse tipo de arte. Né? Então isso causa uma liberdade formal, né? De você poder usar a técnica que você quiser, poder usar falar de temas diversos, né? Então, com isso eles tentam também tirar a hierarquização da arte, você não precisa ser subordinado mais à academia e tudo mais, né? A ausência de valores muito específicos, né? Então, tipo, eu não preciso dar um valor católico para essa obra, não preciso dar um valor socialista para essa obra, não preciso dar um valor capitalista para essa obra, tipo, não. O valor ele desaparece muitas vezes porque muitas vezes a obra ela fala de algo que é íntimo da pessoa e o seu íntimo ele não precisa de estar ligado a esses ismos da vida, né? Então é por isso que é bem interessante, né? E isso já é propriamente dito niilismo artístico, tá bom? Aí como a gente viu, né, na obra anterior, tem a polifonia e intertextualidade, né, que tipo, você usava várias vozes e fazia um intertexto, né, com tipo, outros tipos de estilo, como por exemplo, né, as histórias em quadrinho. E a polifonia é essa coisa, tipo, por exemplo, né, ali na obra anterior, você tinha várias facetas da mesma realidade acontecendo ao mesmo tempo. Então era como se fosse várias vozes contando a mesma história, beleza? A multiplicidade dos estilos, né? Mesma coisa do que a gente está falando aqui. Essa coisa de você combinar tendências, então, tipo, combinar uma coisa que já foi sucesso no passado com uma coisa nova que está acontecendo agora, isso acontece demais, né? Então, isso causa esse hibridismo, beleza, das artes. Uma coisa que é bem nova, assim, tipo, que é esse hiperrealismo, que é uma coisa muito legal, que, por exemplo, apareceu muito nos museus de cera nos Estados Unidos. Eu acho que vocês já devem ter visto sobre isso, né? Em filmes aparece demais, assim, você tem aqueles museus que tem as celebridades montadas em cera, então é uma parada muito realista mesmo, né? Você vê essas pinturas que o cara faz assim, em 3D que parece que realmente tipo, aquele objeto é real, né? Tem muita coisa disso na internet rolando atualmente, então essa hiperrealidade,
né, algo que foi trazido para a arte, né, a aproximação com a cultura popular, né, a gente já tem visto isso desde o modernismo, né, de você se aproximar do seu público, né, bastante humor, bastante crítica na maioria das coisas que são feitas, né, muita coisa da criatividade em torno de banalizar o cotidiano, né, então você pega assim, mostra, ó, olha como que é absurdo, né, esse cara fazer esse tipo de coisa quando é uma coisa tipo, comum da vida, mas o cara consegue fazer essas críticas sobre coisas que a gente tornou normal, né? Porque não é porque normalizou, não é porque é comum que é algo bom. Então é legal que esse tipo de obra consegue pegar o cotidiano e tipo, fazer uma análise dele, né? E também, né, isso tudo, né, o que acaba acontecendo, você vê que são tantos significados e são tantos projetos de coisas que eles colocam aqui, que a realidade dentro dessas obras ela fica meio ambígua, ela pode ter vários significados e ela vai ter muitas formas também. Isso faz com que pessoas diferentes consigam interpretar coisas diferentes dentro dessas obras. Tá bom? Então, galera, eu fiz as principais características em tópicos aqui, porque eu acho que fica talvez um pouquinho mais didático para vocês entenderem, né? No material ele está em texto, mas o material está bem bacana de entender também. E quando a gente for responder as questõezinhas, né, eu vou responder em forma textual, né, juntando um pouquinho dessas características aqui, para que a gente consiga entender também, tipo, essas coisas todas num discurso escrito, né? Que vai ficar bem bacana da gente conseguir também compreender melhor e também gravar melhor essas características. Então, atividade 1, né, o que é esse movimento? Explicar com as nossas palavras aqui quais foram as mudanças no contexto histórico e social. Então, a primeira coisa, né, movimento artístico, filosófico e cultural, do momento de agora. Muitos autores eles falam que nasceu meados da década de 40, né, mais especificamente final da Segunda Guerra Mundial, 1945, tá bom? Mas vai ser tipo na década de 60 só, né, quando tem todas as artes, a questão da digitalização do mundo, né? Que essas artes elas vão começar tipo, a ter um destaque foda mesmo, tá? Então demora um pouquinho, né? Então eles começam ali meio lentos e tal, e de repente eles têm uma explosão assim de sucessos e várias coisas do tipo, né? E a contextualização, né, logo após esse movimento modernista, após a Segunda Guerra Mundial, e o mais interessante, né, quando esse mundo estava passando pelo que a gente fala que é a terceira revolução industrial, né, que é quando tipo, o conhecimento científico ele se uniu à produção industrial, e isso é mostrado também em algumas obras pós-modernas, tá bom? E além disso, né, um contexto aqui mais social agora, né, você vai ter o consumo extremo, né, e o culto, por exemplo, ao corpo acontecendo demais, né? Isso começou ali na década de 60, 70 e hoje você vê que é uma parada assim muito grande, né? Tanto que as pessoas elas têm discutido cada vez mais padrões de beleza e tudo mais, né? Essa coisa da sociedade do espetáculo, né, de tipo você ter que ter experiências marcantes o tempo inteiro, de que tudo é passível de ser um espetáculo, né? Então tipo a nossa vida cotidiana está virando um espetáculo, por exemplo, com o Instagram, né? Então é bem interessante a gente perceber essas questões todas que estão, né, sendo montadas aqui. Além disso, você vai ter artes como por exemplo a pop art, né? Que ela vai ironizar essa sociedade de consumo e tal, e a arte conceitual, que eu acho bem legal, assim, principalmente a fotografia conceitual, que ela expressa e conversa assim, com vários desses vazios, espaços assim, que eles não estão preenchidos pela sociedade, porque muitas vezes hoje a gente está muito superficial nas coisas, então eles meio que mostram como que algumas coisas que a gente fala que é muito importante, elas são apenas superficiais, né? Elas não te atingem num lugar mais profundo mesmo assim do seu ser, né? Então mostra um pouco sobre essas incertezas, né, que vão surgindo aí, né, durante esses tempos. Então algo bastante interessante também. Bom, na atividade 2, ele pede para a gente se basear no texto para falar as características do pós-modernismo do século XX. Né? O texto está bem legal, então vale a pena vocês lerem, grifarem para poder fazer aqui de forma legal. Então, basicamente, né, é um tipo de arte que mescla muitos estilos. Vai mesclar também a questão do real e do imaginário, né? Tipo, o mundo virtual e o mundo real, eles começam a se unir mais ou menos nessa época que a gente está vivendo. Então, é uma parada que realmente se mistura bastante. Muita gente não consegue nem diferenciar os dois mais, né? Então, isso é mostrado claramente na arte. E eles vão buscar explorar muito da pluralidade, né, social. Então, tipo,
quando você vai buscando o plural, quando você vai buscando incluir pessoas, você desconstrói esses valores mais tradicionais, você abandona também alguns suportes mais tradicionais. Então, é muito comum que a arte digital hoje ela tenha ganhado muito espaço em prol de outros tipos, tipo a pintura, escultura e tal. E não significa que esses tipos mais clássicos eles não existam mais. Significa apenas que eles é, estão sendo montados em outro ambiente. No caso aqui, né, um ambiente digital. Então, você tem muita escultura digital que é feita, por exemplo, para você produzir jogos, produzir filmes, né, a arte digital no geral, né, para fazer marketing e tudo mais. Né, isso tem crescido demais. Vários artistas, né, tipo, buscam trazer essa coisa, né, do humor, né, dessa metalinguagem de uma arte que fala sobre a própria arte, né, de uma arte que seja divertida, né, com a questão do lúdico também, tá bom? Então isso começa a ficar muito forte, principalmente que essa ligação, né, da linguagem artística com essas várias facetas, esses vários lados da sociedade, né, faz com que você comece a criticar esses lados também. E né, vocês devem ter percebido já atualmente que os maiores críticos que a gente tem na sociedade, no geral, eles são, por exemplo, humoristas, né, são pessoas que fazem comédia com a vida cotidiana e tudo mais. Né? Isso tudo vai quebrar, por exemplo, essa hierarquização nas artes. Né? Essa fragmentação, por exemplo, né, da realidade, essa coisa de usar uma mídia nova para a composição de peças antigas, por exemplo, né, que vai causando esse hibridismo. E o mais interessante, eu acho, que é essa coisa de você pegar uma sociedade comum, pegar uma vida comum e transformá-la num espetáculo. Né? Então, tipo, você transformar o cotidiano em espetáculo é algo que tem acontecido cada vez mais, principalmente por causa das mídias sociais. Né? Um pouco daquela coisa de todo mundo querer ser relevante, todo mundo querer ser famoso e tal, mesmo que muitas vezes o cara não tem muito o que apresentar, tipo, ele não se destaca em nenhuma área da vida, mas ele quer aquele sentimento de ser reconhecido. Né? Então eles vão fazendo coisas e tentando, né, buscar esse reconhecimento. Né? Não julgando, né, de forma tipo, isso é correto, isso é errado, né? É apenas algo que está acontecendo nesse momento. Beleza? E a atividade 3, né, a gente vai ter aqui quais são as diferenças, né, entre o modernismo e o pós-modernismo. Né, e a gente tem que apontar algumas modificações, uma nova forma aí que a arte foi se posicionando. Bom, a gente viu nas aulas passadas, né, galera, que a missão dos modernistas, por exemplo, no Brasil, era criar uma arte marcada, né, quebrando essa tradição artística, indo contra, né, o que a academia falava. Então, isso aí é algo que os pós-modernos também fazem. Né? E com o uso, né, das novas técnicas, que no caso as novas técnicas na época eram as vanguardas europeias, que a gente já estudou aqui, né, e várias experimentações, como por exemplo a antropofagia cultural, que era aquele movimento de você pegar as técnicas artísticas que eram feitas fora do Brasil e colocar a cor brasileira nela, colocar a cor local, né, colocar o nosso jeito de fazer aquilo, né, e buscando essa identidade nacional, que a gente vê muito pelo movimento pau-brasil, por exemplo. Já os pós-modernos, o que vai acontecer? Eles vão beber nessas águas da tradição e da experimentação. Né? Tipo assim, quebrar com a tradição e experimentar coisas novas. Mas eles buscam, por exemplo, a nacionalidade é uma coisa que eles não buscam, porque eles estão buscando questionar a própria existência deles, e dentro desse questionamento da existência, eles questionam o próprio conceito de nação. Principalmente no Brasil, porque o nosso país ele não é um país muito unido. Né? Vocês devem perceber isso conforme vocês vão vendo, né? Como as pessoas discutem política, religião e tal. A gente é um país muito dividido, um país que não aceita muito o que é diferente da gente. Né? Então, esse questionamento, sabe, será que a gente deveria mesmo ser chamado de nação e tudo mais, é sempre feito aqui por esse tipo de artista. Tá? E questionando também muito a questão da organização do próprio, né, mundo atual. Então, galera, a atividade 4, para a gente finalizar, né, a gente vai ter aqui, explique com as suas próprias palavras a frase, né, o pós-modernismo foca na multiplicidade, ou seja, nos vários, né, sentidos aqui que a gente tem, e na mistura deles também, para a gente comentar sobre isso. Bom, basicamente, isso aqui vai ser um comentário, né, de um ponto de vista assim, analítico, vamos dizer assim. Então, a gente, né, é um movimento natural da nossa sociedade fazer essa multiplicidade de coisas, misturar esses estilos. Né? Então mostra um pouco sobre essa coisa das quebras, das tradições e tudo mais. Né? Isso nas artes vai ser visto como uma coisa de ecletismo, é uma coisa eclética, de você ter várias referências e inclusão de diversos conceitos também. Né? Mas quando você olha para a vida,
quando você olha para o comportamento social das pessoas, você vê que muitas vezes essa multiplicidade de coisas, ela não é uma coisa necessariamente boa. Né? Ela vai ter uma relação direta, por exemplo, com esse bombardeio mesmo de coisas assim que vem constantemente de informação, de várias coisas que tipo, chegam a todo momento para você, principalmente, né, no smartphone, na internet e tal. E isso muitas vezes gera uma falta de foco, né, por causa desses estímulos diversos. Então você vê que tipo, dentro das artes, às vezes isso traz movimentos artísticos muito interessantes. Mas não necessariamente isso é bom dentro, por exemplo, de situações sociais ou dentro da vida. Né? E essa mistura de estilos já vai ser uma parada mais interessante. Porque, tipo, a multiplicidade, né, dos estilos assim, muitas vezes mostra, tipo, essa multiplicidade de informações mostra esses problemas. Mas já a mistura deles mostra que, tipo, de fato está ligado à pluralidade, né, e à inclusão. Então é muito importante que, tipo, você consiga fazer essa inclusão, porque não é uma demanda só de minorias mais, mas é uma necessidade mesmo, porque quando você consegue fazer essa inclusão, quando você consegue demonstrar, tipo, ó, todos nós assim, pertencemos a esse lugar, né, a gente não deveria, tipo, ter preconceito, a gente não deveria, né, ficar julgando esse tipo de coisa, você consegue alcançar a justiça social, que é importantíssimo, né, e também o bem-estar social. Então você promove uma forma de melhoria na sociedade através disso também. Tá bom? Então, galera, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Né? Deixa aquele joinha se você gostou da aula. Deixa um comentário bacana aí também, falando né, o que você pensa sobre esse assunto, sobre as artes pós-modernas. E não se esqueça, galera, salve a data aqui, tá bom? Porque a gente vai ter essa live no dia 12 de setembro, que vai ser muito legal. E espero ver vocês lá. No mais, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos. E até mais.